Fala aí pessoal, vídeo quarta-feira. Normalmente esse vídeo era para ser domingo, mas eu achei importante eu trazer ele na quarta-feira. Até porque eu estava fazendo a análise do Tigar, e o Tigar acho que foi o primeiro fundo que fez a menção sobre a questão da mudança da questão da nomenclatura dos segmentos de fundo imobiliário. E aí vocês podem estar se perguntando, Eric, mas o que é isso? Eu tenho certeza que você já ouviu falar, tem fundo de papel, tem fundo de tijolo, tem fundo logístico, tem fundo, tem agora os multi-estratégias, os hedge funds. De onde que vem isso? De onde que vem isso? Então antes eu queria mostrar para vocês por que disso, né? Porque se a gente pegar o Tigar, eu não sei se o vídeo do Tigar saiu hoje, aliás assista o vídeo do Tigar, ficou muito bom. Eles comentaram isso aqui, ó, alteração na classificação dos fundos imobiliários. A partir de dezembro de 2024, entrou em vigor a nova classificação dos fundos imobiliários, definidas pela Anbima. Os fundos imobiliários agora são classificados em 3 categorias principais: tijolo, papel e multi-estratégia. Apenas essas. E aí eles falam que o Tigar ele está classificado como multi-estratégia. Aí você pode estar perguntando, Eric, como que era antes? Como que era antes? Se a gente for pegar o seguinte... Os fundos imobiliários, eles sempre tiveram essa questão de, fundo de papel, a gente chama fundo de papel, fundo de tijolo. Fundo de fundos é o quê? É um fundo separado de um fundo de papel ou é um fundo de papel também? Então, se vocês pegarem, todos os lugares têm uma definição diferente. Qualquer site que vocês pegam, esses sites tipo Estados Invest, Clube FI, vocês vão ver, cada um usa a nomenclatura que quiser, que acha que é a melhor. Né, o tipo. Por quê? Porque lá em 2015, a Anbima, ó, de setembro de 2015, eu não estou mostrando, aqui ó, setembro de 2015, a Anbima, ela soltou aqui ó, a primeira iniciativa de classificação desse tipo da autorregulamentação. E aí, primeiro, é importante que vocês entenderem que a CVM, ela é o órgão regulador, ela é a regulação. Ela tem o poder coercitivo. Ela é um órgão federal. A Anbima é uma associação de classes. É uma associação dos agentes financeiros. Então, só para vocês entenderem que ela não tem o poder que tem de regular. Mas a partir do momento que o associado, eu já vou falar sobre isso mais uma frente, mas o associado ele assina e concorda, ele passa a ser regra e pode até ser multado. Então, a Anbima, como não tinha tudo perdido, ela resolveu criar algumas nomenclaturas. Então, a gente tem os mandatos de desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda, renda, títulos e valores imobiliários e híbridos. Sendo desenvolvimento para renda, a descrição: fundos que investem 2/3 do seu patrimônio em desenvolvimento e incorporação em fase de projeto ou construção para fim de geração de renda ou locação e arrendamento. Ou seja, ele constrói para ele mesmo. Ele tem mais de 2/3 dele. Eu não lembro de um fundo que tenha isso de cabeça. Se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários. Que ele constrói para ele mesmo e vai lá e aluga. Mais de 2/3. O desenvolvimento para venda é o mais tradicional. Que ele tem 2/3 do seu patrimônio investidos em ativos que ele constrói e vende. Constrói e vende. Tigar é um deles. Embora o Tigar ele seja esse aqui, ele seja híbrido, porque ele não é definido assim. Os de renda, que é a grande maioria dos fundos de tijolo, que são aqueles ativos que o fundo vai lá, compra o ativo, acima de 2/3 do portfólio dele, ele pode ter um pouco de desenvolvimento para renda. O HGLG, um deles, por exemplo, que tem mais de 2/3 do imóvel, mas ele tem uma porcentagem em desenvolvimento. E aí ele compra os ativos e aluga. Esse é o fundo. E os valores imobiliários, que são todos eles. E aqui a gente tem, inclusive, os fundos de papel. Estão dentro os FOFs estão aqui dentro. Tá? E os híbridos são aqueles que não tem nenhuma dessas porcentagens definidas. Tá? São os híbridos. Isso dentro do mandato. Aí as outras divisão. A gestão, se ela é passiva ou ativa. Se ela é ativa, o fundo não segue critério. Na verdade, a passiva que tem critério, né? Que os fundos que especificam esse regulamento, o imóvel ou conjunto de imóveis que comporá sua carteira de investimento, ou aqueles que têm por objetivo de acompanhar o indicador de setor. E o ativo é aquele que faz a movimentação todos os meses. Já o passivo não. O passivão é aquele que
Ele coloca lá, nem descreve os ativos, os imóveis que ele tem no fundo, e segue um indicador do setor, que seja. A grande maioria deles é ativo, tem poucos passivos hoje, se eu não me engano. E por fim, aqui não tem mostrando aqui que dentro desses ativos tem a subdivisão falando se ele é logístico, se ele é de shopping, se ele é... Aí tem todas as classificações. Até então era assim, só que isso aqui, pessoal, foi em 2015. Se a gente for pegar o número de cotistas em 2015, eu tava nessa época aqui, cara, não tinha nem 300 mil cotistas. Tinham poucos fundos, quer dizer, nem se compara a quantidade de fundos que tem hoje. Então isso aqui acabou se perdendo. E aí, no final de 2013, com o início para validade em 2024, a Anbima veio com uma nova regulamentação. Mas antes, falei, Eric, beleza, onde é que eu vejo isso? E eu tenho certeza que vocês já devem ter visto isso, mas não se repararam. Tá aqui no informe mensal. Olha aqui, ó. Classificação, autorregulação. Pode pegar agora aí, do seu fundo é boa, né? Pega do seu fundo e vê lá no informe mensal. Mandato híbrido, segmento de atuação híbrido, tipo de gestão ativa. Se a gente for voltar lá, ó. Mandato híbrido, tipo de gestão ativa, e aí tem a outra parte que é híbrida, que ele não tem nenhum imóvel. Porque, por exemplo, você vai pegar num HGLG, por exemplo, ele vai aparecer aqui, mandato desenvolvimento. Vamos pegar aqui, vamos fazer, só para vocês verem aqui como eu não estou mentindo. Vamos pegar aqui HGLG. Pega aqui HGLG. Comunicado. Relatório gerencial. Não, informe mensal aqui. Aqui, ó. Mandato renda. Se a gente for pegar aqui, ó. Cadê o... Ai, eu saí daquela tela, deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Mandato renda. Isso aqui, mandato renda. Segmento de atuação que não está aparecendo aqui, ele teria que ter mais um aqui, o segmento logística. Tipo de gestão ativa. Tá? Só que a questão é a seguinte, principalmente esse primeiro, esses aqui, isso aqui só está aqui no informe mensal. Aí que tá. Aí a Anbima soltou e os fundos, eles são obrigados agora a se adequar a essa nova regra. E onde que está essa regra? É essa regra aqui. Regras e procedimentos de administração e gestão de recursos de terceiros. E aqui eu volto a falar aquilo que eu início. Fala, Eric, mas isso é obrigatório? Lembrando, a Anbima é um agente autorregulatório, ou seja, é a próprio meio se autorregulando. O que significa isso? É uma associação. É como o engenheiro ter o CREA, que o CREA não é, ele tem as resoluções do CREA, mas ele não pode ser maior, a resolução do CREA, por exemplo, não pode ser maior do que uma lei federal. Mas, a partir do momento que eu, como engenheiro, que sou associado ao CREA, eu tenho que atender o que está lá. Se eu não, até para exercer minha profissão, se eu não cumprir, eu sou multado. Inclusive eu tenho que emitir a RT, tá tudo lá dentro. No caso da Anbima, ela é uma associação voltada para bancos, corretoras. Então, praticamente todos os bancos e corretoras são associados à Anbima. A partir do momento que ele se associa, ele é obrigado a seguir as regras da associação. E aí, olha só, isso aqui é de final de 2023 com início de validade agora em 2024. Se a gente for pegar aqui, ó, no anexo complementar 6, cadê? Anexo complementar 6, aqui, ó, cadê? Anexo complementar 5, anexo complementar... Anexo complementar 6, ó, regras e procedimentos para fundos imobiliários, tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Procedimento de fundos imobiliários, objetivo, regras gerais, obrigação, aquisição de ativos, onde é que tá mesmo? Aqui, ó, classificação do fundo, do FII, tá aqui, até deixei marcado aqui, ó. Os fundos devem ser classificados conforme a estratégia. Então, a partir de agora, não vai ser mais o mandato, aquele monte de mandato lá, cadê? Aqui, ó. Esse monte de mandato aqui. Desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda, renda, títulos valorizados e híbridos. São apenas 3 agora. Tijolo, objetiva investir 2/3 do seu patrimônio direto e indiretamente em imóveis e direitos reais sobre imóveis. Papel, agora chamando de papel de verdade, porque, como eu falei, algumas pessoas chamam o fundo de papel somente fundo de CRI,
e o fundo de FOF, uma outra classe. Não, papel é 2/3 do seu patrimônio direto e indiretamente em títulos e ou valores imobiliários permitidos pela regulamentação, ou seja, FOF está aqui dentro. E os multi-estratégias, que são os hedge funds, ou seja, não tem nenhuma concentração como esses aqui. Ele pode ter 30% de papel, 30% de fundo, FII, 30% de imóvel, então ele não entra em nenhuma dessas. Bom, depois disso, dentro do tijolo, você pode ter desenvolvimento, renda e híbrido. Você não tem aquele desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda. Você tem o desenvolvimento, que eles estão para desenvolver 2/3 do patrimônio para desenvolver, o de renda, que é o básico, e o híbrido, que na verdade ele é um tijolo, só que ele só tem imóvel lá dentro, lembrando. Você tem, aí que tá, quando você fala híbrido aqui, ele não tem nenhuma concentração desse aqui, ele pode ter tanto desenvolvimento quanto renda. Você tem os híbridos aqui. Dentro de papel, aqui para mim é o ponto que mais pegou, e eu já conversei com alguns gestores de fundo, e sinceramente eu não sei como isso vai funcionar. Os fundos de CRI, né? Na verdade os fundos de papel que tem os CRIs dentro dos fundos de papel. Aqui são as classificações do fundo de papel, tá? O que tem dentro pode ter dentro dele. CRI, objetivo é investir 2/3 do seu patrimônio, direta ou indiretamente em CRI que não atenda às condições previstas no item a seguir. CRI High Grade, ou seja, meus amigos, a partir de agora, os fundos vão ter que colocar lá no informe mensal aqui, ó, CRI High Grade. Opa. CRI High Grade. Objetivo é investir 2/3 do seu patrimônio líquido, direta e indiretamente, em CRI e, adicionalmente, tem a sua carteira avaliada com grau de investimento por agência classificatória de risco de crédito autorizada pela CVM. É aqui que o bicho pega. Por quê? Porque até então, a classificação High Grade, ela é uma classificação que o gestor deu. A gente tem que acreditar nele. Tem alguns gestores que falam que tem uma planilha lá mostrando tal, mas assim... E a gente vai pela lógica, ver a questão do devedor, ver a questão do tipo de cota, se tem subordinação ou não, se é cota única, se é só cota sênior, ver o spread do CR em relação ao título público. Então a gente tem algumas ideias de que seja high grade. Porém, para ele se chamar high grade, se o gestor quiser assim, ele precisará ter a sua carteira de CRIs avaliadas. Ou seja, meus amigos... Isso arrebenta com o custo, porque a avaliação de grau de risco é caro. E eu já conversei com alguns gestores que estão esperando uma posição do administrador. Ah, lembrando, não é o fundo imobiliário aqui, não é a gestora, e sim a administradora. Porque a administradora que faz isso aqui, né? A administradora que faz isso aqui e classifica. Claro que com informações vindas da gestora. Até porque ele precisa saber o que tem lá no fundo para ele poder classificar. E aí que eu lembro que eu falei da questão da autorregulação, por exemplo, esse aqui quem que é? É a Vortex, eu acho. Ela é uma associação da Anbima. O BTG, ela é associado ao Anbima. Então, eles vão... eu só não sei, eu não tenho essa informação, que é para valer a partir de dezembro, mas eu não sei se tem tempo para adaptação, eu não sei, não achei isso. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Bom, então a questão é a seguinte, e eu já conversei com alguns gestores, e isso aqui, principalmente essa parte aqui, inviabiliza muito o negócio, porque fica muito caro você colocar grau de risco no CRI. Então eu não sei como que vai funcionar para aqueles que decidirem colocar como high grade. Pode ser uma boa, para eu tenho high grade, eu quero enfatizar, mas fica caro, né? Então esse aqui é um ponto que eu não sei como é que vai funcionar. Fundos, que aí entra aqui os FOFs, né? Fundos patrimônio que está dentro de papel, tá? Dentro de papel. E dentro de papel você também tem um híbrido, que pode ser aquele hedge fund transvertido de multi-estratégia, só que ele é só um fundo de CRI e quer ver um exemplo? O antigo LZM, que agora virou o LZC. O LZM, ele poderia ser classificado aqui como um híbrido de um híbrido de papel, porque ele só tem FOF e CRI. Já, por exemplo, o VGHF também, e o KNHF. O KNHF, ele tem tijolo, ele tem CRI, ele tem ação, então ele seria essa última aqui, o multi-estratégia. Na questão de gestão, tem gestão definida
específica em seu regulamento que o imóvel conjunto de imóveis irão compor a carteira ou aquele que tem por objetivo acompanhar o bem. É o gestão passiva, mas mudaram para gestão definida. E o gestão ativa que é o que supera o benchmark, por exemplo. E as características, aqui que entra as diferenças, porque até então não tinha esse cara aqui, o varejo. Porque, por exemplo, um fundo de renda urbana, o RVBA, por exemplo, o RVBA ele vai poder se classificar como um fundo de varejo e não renda urbana. Porque 2/3 acima dele é... O HGRU já não sei, porque o HGRU tem parte educacional, então ele entraria aqui em outros, ou multicategoria. Na verdade, não outros, né? Multicategoria. Aí você vai, tá, qual que é a diferença de multicategoria e outros? Multicategoria é alguma dessas categorias aqui que não tem 2/3. Você pega, o fundo tem hotel, hospital, educacional e varejo, e nenhum deles tem 2/3. Ele é um multicategoria. O outros, pessoal, é algum fundo, por exemplo, que eu não estou vendo aqui, que é cemitério, por exemplo. Não tem cemitério aqui. Seria um outros aqui, né? Então, eu acho, né? Não tem cemitério. Então, pessoal, é isso que vai acontecer. A partir de agora, não sei quando, vai ter que aparecer aqui na classificação, e isso eu vejo como um ponto positivo, porque vai dar mais clareza, e aí todo mundo vai poder usar a mesma nomenclatura. Porque, por exemplo, algumas pessoas chamavam o TIGAR de desenvolvimento, mas ele, na verdade, ele é híbrido. Então agora, de fato, ele é híbrido. Agora ele vai estar, de fato, numa classificação que eu vejo como a mais correta. A grande questão que eu vejo de problema é a parte de papel. Aí sim eu acho que vai ficar ruim. Provavelmente, ou a gente não vai ter mais fundo high grade explícito, a gente sabe que ele é high grade, mas não classificado como, porque inviabiliza, fica caro fazer avaliação de rating nos CRIs. Será que todos vão fazer? Da carteira toda? Porque eles aqui não dá porcentagem. Que é que eles falam aqui, ó. Quer ver, ó? Tem a sua carteira avaliada. Você fala sua carteira, eu estou entendendo como todos. Então isso aqui é interessante, a gente vai ver como é que vai funcionar. Como eu falei para vocês, já conversei com 2 gestores que não sabem, que não receberam a posição do administrador sobre isso, e ambos são BTG, não receberam ainda, como que vai ser. E é isso, né? A gente tem fundo que tem meio a meio, high grade, high yield, e aí, como é que vai ser? Ele considera como high grade, mas ele não vai poder ser classificado como high grade. Porque ele não tem 2/3 do patrimônio. Mas também ele vai ser classificado como fundo de CRI. Porque para ser considerado high grade, se ele quiser colocar chancela high grade, ele vai ter que fazer. E o CANIP, o KCRE, será que eles vão fazer com todos os... Porque lembrando, grande parte dos CRIs desses fundos são originação própria. Então o custo é da gestora, que seja a Kinea, por exemplo, ela origina. Então é ela que vai ter que pagar a avaliação de rate. Será que vão fazer isso? Eu não tinha nem visto ninguém falar sobre isso ainda. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.